Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe expediente. Nesta data, dia 24 de setembro de 2020, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Primeiro orador é o deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Janaína Pascoal, deputado Major Meca, deputado delegado Olim, deputado Sebastião Santos, deputado Ed Thomas, deputado Maurici, deputado Adalberto Freitas, deputado Luiz Fernando da Silva, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Carlos César, deputado Castelo Branco, deputado Coronel Telhada fará uso da palavra posteriormente. Deputado Marcos Damasio fará uso da palavra, Damasio? Não fará uso da palavra. Deputado Gil Diniz, deputada Carla Morando, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, eu li agora pela manhã, senhor presidente, a entrevista do ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Eu fiquei chocado, senhor presidente, com essa entrevista, porque não combina com o ministro da Educação falar as coisas que ele falou na entrevista, né, em vários aspectos. Mas o que esperar, né, de um ministério do governo Bolsonaro? Exatamente isso, né? Agora, ele fez um ataque brutal, senhor presidente. Primeiro, as famílias dos homossexuais, quando ele diz o seguinte, né, que os gays vêm de famílias desajustadas. Ou seja, primeiro ele trata uma pessoa gay ou trans, uma pessoa que não seja heterossexual, como talvez um desvio de comportamento, uma doença. E depois joga ainda a culpa na família, dizendo que a família da pessoa é desajustada, né? Aqui há um forte indício, senhor presidente, de crime de homofobia, que agora a homofobia é crime no Brasil. Um ministro da Educação que fala algo nessa tonalidade está cometendo, no mínimo, aí um crime de homofobia, senhor presidente. Tanto é que o nosso partido, o PSOL, já está tomando providências em relação a essa intervenção desse ministro Milton Ribeiro, porque esse é um discurso de ódio, de intolerância, né, e de criminalização das pessoas que não têm a orientação heterossexual. É disso que se trata essa fala do ministro, né? Um discurso de ódio, de intolerância contra, né, a comunidade LGBT e contra as famílias dessas pessoas. Isso tem que ser respondido à altura, como que o ministro da Educação, né, se presta a uma intervenção como essa. Mas não foi só isso, isso é grave, porque aqui nós temos, repito, fortes indícios de crime de homofobia, né? E espero que o Ministério Público tome providências, né? O PSOL tomará as devidas providências. O nosso partido vai dar uma resposta, né, e na justiça em relação a essa fala. Mas, não bastando, né, essa posição do ministro, não é só uma posição pessoal, ele é um ministro, ele exerce um cargo público importante no Brasil. Ele também diz o seguinte, que por ele, olha, por mim, voltava na semana passada as aulas, saímos da crista da onda e temos de voltar. Isso é de uma inconsequência sem precedentes, saímos da crista da onda da pandemia. O Brasil já tem quase 140 mil pessoas mortas, é o segundo país do mundo. Nós temos mais
pessoas mortas pelo coronavírus, que a Índia, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões e tem um número bem inferior a esse de mortes, senhor presidente. A China, que também tem mais de 1 bilhão de habitantes, não tem esse número de mortes. Então não tem, nós estamos sim na crista da onda das mortes, no platô das mortes. Não houve aqui nenhum tipo de diminuição. Às vezes cai um pouco, depois volta de novo. Nós estamos com a média hoje de 800 mortes por dia, senhor presidente. Isso é grave demais um ministro, né, promover a volta às aulas num momento como esse de pandemia. Ao mesmo tempo ele fala que ele não tem responsabilidade nenhuma com temas como volta às aulas, não tem responsabilidade com a questão do acesso à internet. Ele joga toda a responsabilidade para os estados e municípios, lavando as mãos. A entrevista toda é recheada, né, desse processo dele não se responsabilizar pelo que está acontecendo na educação. Não, tudo é o município, tudo é o estado, eles que se virem. A gente dá aqui uma ajuda, mas é a prerrogativa de cada estado e município, lavando as mãos, não fazendo uma organização, uma coordenação de todo esse processo enquanto ministro da Educação, senhor presidente. Não falou nada do Fundeb, do custo aluno qualidade que nós aprovamos no Fundeb e que ele tem que implantar. Não falou nada sobre o cumprimento das 20 metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que são metas importantes para a universalização e a democratização do ensino no Brasil. Voltou a falar sobre essa questão de gênero, né? Na verdade, estava se referindo indiretamente à ideologia de gênero. Só faltou aqui criar um novo fake news, como aquele da mamadeira de piroca que criaram na eleição do Bolsonaro. Só faltou isso, senhor presidente. Voltou com esse discurso de erotização de crianças nas escolas para desviar a atenção da sua incompetência e da falta de compromisso do governo com a educação pública do Brasil. Então, quero aqui repudiar as várias afirmações feitas nessa deplorável entrevista desse ministro Milton Ribeiro, né, que promoveu, senhor presidente, na nossa opinião aqui, o discurso de intolerância e de ódio contra a comunidade LGBT e contra as famílias dessas pessoas, sobretudo, né? Isso porque ele é pastor, imagine se não fosse, mas hoje também não é salvo-conduto para ninguém ser pastor, né? Tem aquela Flor de Lis, pastora Flor de Lis Fordelis, que mandou matar o marido, que é acusada de ter mandado matar. Tem aquele outro pastor Everaldo que está preso, né? Enfim, isso não é salvo-conduto. Mas é lamentável, senhor presidente, que o ministro da Educação, né, dê uma entrevista como essa. Nós estamos perdidos mesmo com esse governo Bolsonaro, não se salva nada nesse governo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gianazzi. Próxima deputada, a deputada doutora Damares Moura, deputado Sargento Neri, deputado Rodrigo Gambale, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Letícia Aguiar, deputado Teonilo Barba, deputado Daniel José, deputado Marta Costa. Pela lista suplementar, Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sérgio Vitor, deputado Coronel Nishikawa, deputado delegado Olim. Não fará uso da palavra? Deputada Carla Morando, deputado Edmir Chedid. Solicito ao deputado Olim que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Dando prosseguimento, passo a palavra ao nosso deputado Coronel Telhada. O senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessores, aqueles que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar aqui o cabo Rodrigues, em nome de quem saúdo a assessoria policial militar e os demais PMs também. O cabo Salvador, que está escondido ali atrás, que eu estou vendo na televisão. Saúdo a todos aqui na nossa querida Assembleia. Hoje, dia 24 de setembro, nós temos aqui 2 municípios aniversariantes.
o município de Urupês e o município de Santa Mercedes. Um abraço a todos os amigos e amigas de Urupês e Santa Mercedes. Quero falar aqui hoje, senhor presidente, delegado Olim, sobre a nossa Secretaria de Administração Penitenciária, SAP. E eu disse que o número de agentes penitenciários, policiais penais mortos, era maior que o número de presos mortos. O senhor sabia disso? Para o senhor ter uma ideia, esse ano morreram 31 agentes penais com referência ao Covid-19, 31. E detentos que morreram foram 26. Olha, então o senhor vê que os policiais que estão lá tomando conta dos presos estão sendo mais vítimas do Covid do que os próprios presos. Quero aqui lembrar o absurdo da justiça ao liberar os presos devido ao Covid. Enquanto nós, cidadãos que pagamos impostos, cidadãos que trabalhamos, somos confinados ou fomos confinados, a justiça colocou na rua os bandidos presos, estupradores, traficantes, fora aqueles que já não vão ser mais condenados, não vão mais para a cadeia, porque virou uma loucura total esse país. Bandido faz o que quer e polícia tudo preso, tudo enroscado, não pode fazer nada, né? O senhor sabia que esse ano, por ordem da justiça, foram liberados, vejam bem, foram liberados presos, 5.551 presos. A polícia militar prende, o delegado faz o flagrante, perde-se tempo, faz a investigação e a justiça simplesmente soltou 5.551 criminosos e estão na rua por ordem da justiça. E nós vemos diariamente aí esses presos estuprando, assaltando, matando, tudo o resultado disso aqui. Parabéns à justiça que tem contribuído aí para que o crime cresça no nosso estado e no nosso país. Para os senhores terem uma ideia, entre maio de 2019 até setembro desse ano, o sistema penitenciário perdeu 17.804 presos, que foram liberados de várias maneiras, é lógico, sempre com as benesses da justiça. E aqui eu quero agradecer e louvar os homens e mulheres da Secretaria de Administração Penitenciária. Um trabalho não reconhecido como o das polícias, da mesma maneira como da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, das guardas municipais, o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem eu fiz uma homenagem aqui a um policial penal, que era um dos diretores do sindicato da administração penitenciária, que foi morto pelo Covid aos 50 anos de idade. Então nós sabemos que, apesar de todos esses perigos, eu tenho falado muito com o Fábio, que é um dos responsáveis pelos policiais penais. Ele tem sempre conversado comigo, me passado os dados, que a dificuldade que o policial tem para trabalhar nos presídios, o perigo constante de qualquer rebelião, ele ser tomado como refém, o que infelizmente acontece em toda rebelião. Normalmente os agentes penitenciários são tomados como refém, alguns morrem, são furados a faca, estilete, tocam fogo nessas pessoas. Essas pessoas, infelizmente, a grande maioria, não é todo mundo, mas nem o direito de se defender tem, porque para conseguir o porte de arma é uma dificuldade, armamento é uma dificuldade. Eu tenho conversado muito com o nosso amigo Coronel Nivaldo, que é secretário da Administração Penitenciária, que se preocupa muito, sim, com a tropa dele, mas devido a limites legais, devido a uma série de problemas, o policial penal é totalmente limitado na sua defesa. Então, quero aqui agradecer esses homens e mulheres que fazem um trabalho ímpar, não são reconhecidos como devem, ganham um salário insignificante para fazer um serviço super perigoso, insalubre. Eu costumo dizer que o agente penitenciário, o policial penal, ele cumpre mais pena do que o próprio bandido que está condenado na cadeia. Porque ele é obrigado a ficar lá com aquele bandido, ele passa risco na cadeia, o risco que o bandido não corre, e ganha um salário de fome, um salário miserável. Então aqui tenho sempre o meu apoio, contem com o meu apoio. Quero lembrar mais uma vez aqui, senhor governador, os concursos, não só para a SAP e para a administração penitenciária, mas para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científico, estão parados para os efetivos super deficientes, precisam ser recompletados. Uma série de cursos, ou melhor, de concursos, que já passaram, pessoas aprovadas, não tomaram posse, não são chamados. É um absurdo que isso aconteça. Então eu quero aqui, em nome dessas pessoas, agradecer tudo o que eles têm feito pela segurança no estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o deputado Carlos Gianazzi.
E depois o Douglas... Não. É o Douglas Garcia. Primeiro, desculpe, Douglas Garcia e passo para o senhor vice-presidente desta casa, Coronel Telhada. Obrigado, Olinto. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os pares desta casa, deputados estaduais, aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a todo o público que nos assiste através da Rede Alesp. Senhor presidente, eu fiz uma indicação ao governador do Estado de São Paulo com relação à isenção de pedágios para policiais militares. E a situação está cada vez mais crítica, é necessário que o governo do Estado haja o quanto antes. Nós temos aqui um ferrenho defensor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o Coronel Telhada, sabe muito bem das dificuldades que os policiais militares passam. Uma delas, nós temos aqui alguns dados. Segundo o edital de 2019, a remuneração inicial de um soldado é de R$ 3.164,58. Imaginemos que esse policial trabalhe no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, área metropolitana, e reside em Votuporanga, noroeste do Estado de São Paulo. Digamos que ele servia no regime 12/36, o que significaria 15 viagens por mês ida e volta, de Votuporanga até o Grajaú. Segundo o site guichêvirtual.com.br, ele pagaria em média R$ 150 de pedágio para ir e voltar de ônibus, o que somaria ao fim do mês R$ 2.250. Veja só que absurdo, Coronel Telhada. Portanto, ele gastaria mais de 60% do seu salário apenas para transporte. Caso esse mesmo policial, tentando diminuir os riscos de sua ida e volta ao trabalho, adquirisse o veículo 1.0, ele gastaria R$ 182 por viagem apenas com pedágios, o que daria R$ 2.730 por mês. Mas não esqueçamos o custo com combustível. Um veículo 1.0 faz em média 8 km por litro de etanol. Considerando que do Grajaú até Votuporanga nós teríamos uma distância estimada de 540 quilômetros, chegaríamos ao valor de 350,05 por viagem, ida e volta, o que nos levaria à soma de R$ 5.257,50 por mês. Somando-se ao custo de pedágio com o custo de combustível, teríamos a soma mensal de R$ 7.987,50. A realidade ela é tão cruel que fica difícil de comentar. Acreditamos que ficou claro porque policiais militares arriscam-se muitas vezes sozinhos a qualquer horário do dia ou da noite nas margens de estrada e rodovias para pedir carona. Isso sim é uma vergonha para o Estado de São Paulo. Fiz essa indicação, não tive o retorno com relação ao governo do Estado. O retorno, eu digo, é a efetividade do serviço, fazer com que isso daqui se torne uma realidade, a isenção de pedágio para os policiais militares. É uma vergonha que o Estado de São Paulo faça os policiais que trabalham no interior e tenham que se deslocar à capital passar por essa situação. E eu, hipoteticamente, coloquei a cidade de Votuporanga, poderia ter sido uma muito mais longe, onde o valor é muito mais caro. E aqui a gente tem outra soma que daria outro valor surreal. Então, é muito simples para o governador fechar os olhos para isso, quando ele anda tranquilamente para baixo, para cima no Estado de São Paulo, podendo inclusive utilizar do seu próprio helicóptero. Nossos policiais militares não, eles dependem disso daqui, é um serviço essencial que ajudaria muito os policiais do nosso Estado. Então eu solicito, senhor presidente, que as minhas palavras sejam encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e também ao governador do Estado de São Paulo, porque daqui a 2 anos o governador ele vai pedir o voto do policial, vai dizer que vai transformar o seu salário em o melhor salário que existe, da federação, vai dizer e prometer 1 milhão de coisas para os policiais. Mas quando é para fazer uma coisa tão simples quanto essa, que é simplesmente fazer com que eles sejam isentos de pagar pedágio, o nosso governador ele se mostra ineficiente. O que ele quer fazer é simplesmente trazer mais desemprego para o Estado de São Paulo, a exemplo do PL 529, dentre outros absurdos que esse desgoverno paulista tem feito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Garcia. Portanto, eu solicito à nossa assessoria que encaminhe as palavras do deputado ao senhor secretário de Segurança Pública. E agradeço as suas palavras, porque quando nós falamos isso, nós que somos policiais militares, muitas vezes somos interpretados como bairrismo, como protecionismo. E o senhor, não sendo policial militar, trazendo esse problema aqui, muito importante
O senhor valoriza muito a nossa tropa. Muito obrigado. E não se preocupe não que a Polícia Militar não dorme mais nesse barulho mesmo. Pode ficar tranquilo que vai ter muito trabalho para ser reeleito. Eu solicito que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos, tendo em vista que eu tenho uma reunião no quartel-general da polícia agora. Muito obrigado. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Ricardo Melão. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhores deputados, senhores assessores, servidores da casa, gostaria de ressaltar aqui a importância de se aprovar também nos municípios a legislação que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso Código de Defesa do Empreendedor, que agora irá para a sanção do governador, e espero que ele o sancione em sua integridade, em nome do liberalismo, do desenvolvimento econômico e da liberdade para as pessoas poderem empreender e das garantias para que elas não sejam vítimas de arbitrariedades e abusos por parte do poder público. A gente sabe quanto o empreendedor sofre nesse país. Aliás, o empreendedor, muitas vezes visto como vilão, ele tem, na atitude abusiva do Estado, suas grandes dificuldades. Quando coloca a burocracia em excesso, quando fiscaliza de forma arbitrária e abusiva, fazendo exigências desnecessárias que, infelizmente, impedem que o pequeno, principalmente, porque o grande tem lá contadores, advogados, ele consegue lidar com esse emaranhado. Agora, o pequeno, quando quer empreender, é difícil ter essa facilidade, já que é uma legislação extremamente esparsa, extremamente complexa, e muitas vezes lhe falta conhecimento para atuar diante dessas arbitrariedades. E aí eu já queria destacar, agradecendo dois grandes voluntários, um Luiz Guilherme de Garça e também o Tiago de Bauru, que me destacaram aqui algumas cidades que já implantaram não só o Código de Defesa do Empreendedor, como também a Lei de Liberdade Econômica nos respectivos municípios. É importante reforçar essas regras nos municípios, tem muita coisa que compete aos poderes locais estabelecer. Então, para que tenhamos liberdade total em matéria econômica, nós precisamos que sejam aprovados também uma legislação municipal. Então, destacando aqui cidade de Garça, Lençóis Paulista, ali perto de São Manuel, terra das minhas duas famílias. Também soube que há iniciativas correndo nos municípios de Marília, Assis também. Isso é muito importante, essas cidades estão implementando. O meu colega, o deputado Sérgio Vitor, que foi autor junto comigo desse projeto também, um grande parceiro nessa luta por liberdade econômica, tem feito iniciativas na região dele, lá no Vale do Paraíba. Já tivemos audiências públicas em São José dos Campos, Jacareí. É importante que os municípios tenham essa atitude de trazer o debate e implantar leis locais nesse sentido. Então, só reforçando aqui a importância, e também eu gostaria de prestar a minha solidariedade aos familiares e ao pessoal do Novo de Ribeirão Preto, devido ao falecimento da Patrícia Chiacchio. Ela era nossa pré-candidata a vereadora. Pela primeira vez, Ribeirão terá candidatos do Partido Novo nas eleições municipais, e ela era uma das pessoas que tinha se colocado nessa luta. É importante que pessoas boas queiram entrar para a política, pessoas boas coloquem sua energia, sua força, sua coragem para a gente poder gerar uma transformação política em todo o país, nas cidades, nos municípios. Ela, infelizmente, foi vítima de um derrame e nós lamentamos muito. Queria deixar toda a minha solidariedade aqui à família. Eu sei a dor de perder um parente próximo. Perdi também meu pai esse ano
e queria manifestar aqui toda a minha solidariedade, o carinho com o Novo de Ribeirão Preto e com os familiares da Patrícia, que tinha aí na educação sua grande pauta e sua grande luta. É isso, presidente. Muito obrigado. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer o uso da palavra o nobre deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Convido o nobre deputado Ricardo Melão para assumir os trabalhos da presidência. Senhor presidente, deputado Ricardo Melão, deputado Douglas Garcia, queria aqui manifestar o apoio à reivindicação que o deputado Douglas Garcia fez em relação à isenção dos pedágios para os servidores da segurança pública. Hoje em São Paulo, o deputado Douglas Garcia, há uma verdadeira farra dos pedágios, penalizando toda a população. E nós queremos estender a reivindicação para os servidores do sistema prisional, que estão na mesma situação, para os servidores da educação e da saúde. Mas a nossa grande luta é para que haja o fim da farra dos pedágios no estado de São Paulo. E gostaria também, senhor presidente, de aqui divulgar e anunciar um manifesto que foi assinado por 48 entidades da sociedade civil no Brasil, repudiando o pronunciamento do despresidente da República, Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, que foi feito ontem, que foi uma vergonha internacional, né? Foi o símbolo do que existe de pós-verdade, né? Foram tantas mentiras que é até difícil de enumerar e comentar uma por uma, mas a grande imprensa já fez isso exaustivamente. Mas eu queria destacar aqui algumas, né? A primeira delas, o presidente Bolsonaro, o despresidente Bolsonaro, criminalizou os índios e caboclos, jogou a culpa dos incêndios que estão ocorrendo hoje no Brasil nos índios e nos caboclos, né? Isso é um absurdo total, né? Isso é uma vergonha para o Brasil, senhor presidente, porque nós sabemos, na verdade, e o presidente sabe disso, que a investigação, inclusive no Pantanal, que a Polícia Federal está investigando os grandes fazendeiros como os culpados, né, de terem propagado fogo no Pantanal para estender a pastagem, né, a criação de gados. Tem o pessoal do agronegócio, os grileiros, os grandes madeireiros. Esses são os grandes responsáveis pelas queimadas no Brasil, que não são coibidos, não são mais nem multados, porque o governo federal, o governo Bolsonaro, afrouxou toda a legislação. Nós não podemos nos esquecer aqui do que disse o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, naquela famigerada e deplorável reunião do dia 22 de abril. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, ou seja, né, para afrouxar a legislação de fiscalização do meio ambiente do Brasil. Ali, né, só a pessoa que não quiser entender realmente, que não entendeu aquela mensagem. Então, começou por aí muito mal, né? Isso é um absurdo, né? Nós não podemos aceitar. E outras, a questão da cristofobia, que no Brasil tem cristofobia, perseguição aos cristãos, outro absurdo, outra mentira. Tanto é que esse manifesto, que é assinado por 48 entidades, muitas delas são ligadas às igrejas, né? Tem aqui várias pastorais da Igreja Católica, olha, Província Frei Bartolomeu de las Casas, Pastoral da Juventude Nacional da Igreja Católica. Tem aqui várias delas que são ligadas à igreja, são entidades religiosas cristãs, que dizendo o contrário, Conferência dos Religiosos do Brasil, né? Regional de Porto Velho, são várias, pastorais e comissões ligadas, muitas à Igreja Católica, desmentindo isso, né, que no Brasil tem perseguição ao cristianismo. O Brasil é um país extremamente cristão, né, católico, com evangélicos, todos sabem disso. Na verdade, o que existe no Brasil é uma perseguição, sim,
as religiões de matriz afrodescendente e indígena. Essas são perseguidas ainda exaustivamente, há muita perseguição contra elas, né? E outros pontos aí do discurso do despresidente, né, Bolsonaro, seu presidente, que eu queria destacar um outro, do auxílio emergencial, né, ele falando que o Brasil pagou $1.000 para 65 milhões de habitantes, só que ele se esqueceu de dizer que ele era contra, né, que o governo federal não queria pagar nada, depois apresentou uma proposta pelo Paulo Guedes de apenas R$200, né? Não fosse o Congresso e a oposição fazendo embate e lutando e conquistando os R$600, não haveria o pagamento dos R$600. E ele também se esqueceu de dizer que agora ele diminuiu para R$300, no momento em que a população mais precisa de recursos, onde o desemprego está aumentando, o custo de vida, o preço do arroz, do feijão, do cimento e da cesta básica. Então, senhor presidente, eu gostaria até que esse manifesto fosse publicado no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo, para que a população tenha acesso ao conteúdo, né, do que está escrito aqui, que é um manifesto que desmonta o discurso famigerado e deplorável e mentiroso discurso do Bolsonaro na ONU, na data de ontem, que envergonhou mais uma vez o Brasil, tornando o Brasil um pária no mundo, motivo de deboche e de gozação em todo o planeta e lá na própria ONU. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Janazzi. Reitero aqui que essa presidência recebe o documento de Vossa Excelência e encaminhará a publicação após o seu exame nos termos do artigo 18, inciso 5 do Regimento Interno. Dando sequência na nossa lista de oradores inscritos nesse pequeno expediente, convoco aqui a deputada do... Qual que é? Já está aqui. A lista já andou bastante aqui. Então, convoco agora o deputado Douglas Garcia para fazer uso dessa tribuna. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar novamente a todos os deputados, a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, na terça-feira o João Dória tentou passar o PL 529 aqui através da CCJ, não conseguiu, não houve quórum suficiente. Ontem tentou novamente e perdeu. O governo do Estado de São Paulo tem perdido na sua tentativa de fazer com que o Estado seja, dentre outras coisas, entregue à China. Tem perdido na sua tentativa de fazer com que o Estado de São Paulo seja simplesmente vendido a potências estrangeiras que possuem sim um plano político e ideológico para o nosso país. Na tentativa de fazer com que o Estado de São Paulo sofra as consequências do fechamento do Onconcentro, que faz um serviço essencial, que faz um trabalho que a Secretaria de Saúde, se absorvesse, não conseguiria entregar para a população do Estado de São Paulo. Tudo isso, eu repito, aconteceu graças à política do governador do Estado de São Paulo de incentivar a população a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E ele quer simplesmente resolver os problemas, este rombo de 10 bilhões de reais, através do PL 529, extinguindo diversas instituições importantes para o Estado de São Paulo. E veja bem, eu não estou defendendo aqui um inchamento do Estado, eu estou defendendo que aquilo que é primordial e essencial permaneça. E outra coisa, não adianta fazer um processo de privatização se você está entregando a um monopólio, que é justamente o que o governador do Estado de São Paulo pretende fazer, é agradar os seus amiguinhos, como por exemplo o Grupo Lide, que eu já falei que se quer resolver o problema, venda as ações do Grupo Lide e entregue a sua fortuna aos cofres públicos, e aí a gente vai ter um dos problemas sanados. O Estado de São Paulo precisa de liberdade econômica para que o trabalhador consiga trazer o sustento para a sua própria casa. É disso que o Estado de São Paulo necessita. O Estado de São Paulo necessita que o establishment paulista seja derrubado. O Estado de São Paulo necessita que a ideologia de gênero seja combatida. O Estado de São Paulo necessita que o aborto seja
combatido em âmbito estadual, porque infelizmente nós temos aquilo que é chamado de aborto legal, como se tivesse um assassinato legal, sendo instrumentalizado no estado de São Paulo e passando por hospitais públicos do estado. Isso precisa ser combatido. O estado de São Paulo precisa simplesmente extirpar os militantes comunistas das instituições, principalmente estudantis, que estão doutrinando os nossos alunos à torto e à direito, trazendo absurdos e atrás de absurdos. O estado de São Paulo precisa de pessoas que entendam, dentro da administração pública estadual, que não é a elite política que deve fazer com que o povo seja subserviente a ela, mas sim os seus representantes subservientes ao povo, representando ao povo, se curvando ao povo, e não a elite política mandando no povo. O poder não deve vir de cima para baixo, mas de baixo para cima. O poder deve vir do povo, e não de seus representantes para o próprio povo, porque todo o poder emana do povo. Nós precisamos que a liberdade de expressão seja um princípio, e não meramente algo bonitinho a ser escrito nas leis, e não meramente algo formal que nós temos nas leis brasileiras, porque infelizmente nós temos um trabalho de censura forte. Nós precisamos que todos esses princípios sejam respeitados, e é por isso, senhor presidente, que eu tenho diversos projetos de lei protocolados nessa Assembleia Legislativa, como por exemplo o projeto de lei 406 que combate o terrorismo no estado de São Paulo, o projeto 1028 que protege as nossas crianças, assim como o projeto 2019, o projeto 432 por mim protocolado, o projeto 437 que dá mais poder aos pais, o projeto 558, que coloca o esporte como o principal combatente contra as drogas, o projeto 561, que combate a doutrinação ideológica, e também o projeto 31/2019, de autoria do deputado Frederico Dávila, mas que conta também com o apoio deste deputado, que extingue a ouvidoria do estado de São Paulo, e a ouvidoria de polícia do estado de São Paulo, e faz com que a bandidolatria, que é muito exaltada através de algumas instituições infelizmente aparelhadas, deixe de existir. Para concluir, senhor presidente, é disso que o estado de São Paulo necessita, e o governador João Dória, ele não tem nenhum compromisso com isto. O governador João Dória, ele não tem nenhum compromisso com a população paulista, que é em sua maioria uma população conservadora, que é em sua maioria uma população que preza por princípios e valores, e que defende o trabalho como uma livre iniciativa, e que defende sim os seus valores acima de qualquer outra coisa, mas o governador está mais preocupado em atender ao seu oligopólio, em atender os seus amigos, em atender tudo aquilo que não presta, para jogar o estado de São Paulo no mais profundo lamaçal. Hoje, a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro autorizou o processo de impeachment do governador Witzel. Se nós corrermos, ainda dá tempo também de impeachmarmos o governador João Dória. Se nós corrermos, ainda dá tempo de fazer tudo numa festa só. Por isso eu peço mais uma vez ao presidente desta casa, deputado Cauê Macris, para que paute o impeachment de João Dória. Nós não podemos mais viver com este homem no poder, porque ele não representa a população do estado de São Paulo, ele não representa absolutamente ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Garcia. Convido agora à tribuna o deputado Carlos Gianazzi para fazer a sua fala. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma grave denúncia que eu estou recebendo já há vários dias, de que várias diretorias de ensino estão assediando e forçando e obrigando os professores e diretores e comunidades escolares a voltarem às aulas, a reabrirem as suas escolas, fazendo inclusive um terrorismo psicológico. São várias denúncias nesse sentido, inclusive antecipando a própria resolução número 61. E nós estamos cobrando do secretário da Educação, do Rocieli Ventralbe, o que ele não fez ainda, senhor presidente, o que ele deveria ter feito lá no começo da pandemia, e não fez até agora, mas pode fazer, se ele tem algum compromisso de fato com a educação,
e com a vida das pessoas que compõem a comunidade escolar, dos alunos, dos pais dos alunos, dos profissionais da educação, professores, quadro de apoio escolar, gestores. Se ele tem algum compromisso, ele deveria estar organizando, não a volta às aulas, porque ele sabe que não é possível, né? Manaus mostrou claramente isso. Manaus voltou no ensino médio há um mês, e já há contaminação de mais de 5% dos profissionais da educação, envolvendo professores, gestores e o pessoal do quadro de apoio escolar. Contaminação já em um mês, senhor presidente, em um mês já 5% da rede está contaminada. Então, é um exemplo claro de que isso não é possível, pelo menos no Brasil, por conta da falta de estrutura, do sucateamento das nossas escolas, da degradação das escolas públicas do Brasil e, sobretudo, da rede estadual de ensino. Isso não é possível. Nós estamos ainda vivendo o platô da morte, senhor presidente, né? O Estado de São Paulo tem mais de 34 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Esse número é superior aos mortos na Espanha. Se Vossa Excelência somar os mortos pelo coronavírus da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, da Venezuela, de vários países da América Latina, a gente não chega aos 34 mil mortos. E, no entanto, o governo insiste nessa política genocida de volta às aulas. O que é que o governo tem que fazer, senhor presidente? O que é que nós estamos exigindo que o governo faça imediatamente? Já deveria ter feito. Primeiro, que mobilize a FDE, a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, que é uma autarquia da Secretaria Estadual de Educação, que tem um orçamento bilionário, né? Ele tem que mobilizar e ordenar a FDE para que ela faça um programa através... Ela tem os seus técnicos, que ela monte uma equipe de arquitetos, de engenheiros e reformule as escolas da rede estadual, que não tem arejamento, não tem ventilação, que tem aquelas janelas altas, todas enferrujadas e travadas, que nem abrem, senhor presidente. Ele deveria estar fazendo uma reformulação arquitetônica das escolas, para que daí no ano que vem, quando as escolas forem reabertas, no momento em que nós já vamos ter vacinação, espero que sim, testagem em massa e condições seguras sanitárias, daí sim as escolas podem pensar em reabrir. É isso? É muito simples, senhor presidente. Agora o governo não investe. E tem dinheiro, senhor presidente, tem dinheiro no orçamento da Secretaria da Educação, ele deveria fazer isso, né? Transformar todas as escolas de lata da rede estadual, que são mais de 100 em todo o estado, em escolas de alvenaria. Ele tem que aproveitar. A escola estadual Renata Menezes está lá abandonada, em Parelheiro, senhor presidente. Ela foi incendiada, era uma escola de lata e não foi reconstruída até agora. E os alunos foram transferidos para uma escola do bairro que já está superlotada. Isso não foi resolvido. E tem várias escolas nessa situação. Isso que o governo tem que fazer, resolver a questão arquitetônica, garantir arejamento, ventilação nas escolas. O governo, nesse período, o governo tem que garantir banda larga para todos os alunos e professores da rede, garantir computadores para todos os alunos e professores, senhor presidente, oferecer para que os alunos tenham pelo menos o contato remoto com as suas escolas e com os seus professores. O governo tem que organizar um programa de alimentação escolar para os 3.700.000 alunos, não o que ele fez aqui pagando apenas R$ 55,00 por mês, para uma parte da rede, dos 3.700.000 alunos, apenas 700.000 estão recebendo, né, esse vale alimentação escolar. Isso tem que ser estendido a todos os alunos, porque nós temos o orçamento da merenda escolar para isso. Então é simples. Então nós exigimos essas providências, senhor presidente, e dizer, para concluir, que os profissionais da educação, que os professores não voltarão às aulas. Haverá greve geral da educação, haverá luta pela vida, a greve será pela vida, a desobediência civil será pela vida. Nós não vamos respeitar a Resolução 61, nem um decreto, nem uma lei que atente contra a vida. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Janazzi. Pela ordem, deputado Douglas Garcia.
Senhor presidente, uma comunicação rápida, apenas para parabenizar pelo trabalho do deputado Carlos Gianazzi, é um deputado muito combatente aqui na Assembleia Legislativa, muito combativo, melhor dizendo. Apesar de discordar de diversos pontos políticos, né, de termos diversas discordâncias ideológicas, o nobre deputado Carlos Gianazzi faz um trabalho exemplar com o papel de oposição ao governo Dória. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência, que basicamente quase todo dia tem alguma denúncia diferente sobre o governador. Eu também recebo algumas e tento, antes de eu trazê-las aqui, o senhor já passou à frente, então queria parabenizar pelo serviço que o senhor faz como oposição ao governo Dória aqui nessa casa. É um exemplo para todo o resto da oposição. Segundo, senhor presidente, é para pedir a suspensão dos trabalhos até às 16h30. Havendo acordo de lideranças, está suspensa a presente sessão até às 16h30. Muito obrigado a todos.